E o Brasil voltará a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália que quiserem vir ao país. O Itamaraty vai anunciar oficialmente nesta semana o retorno da medida que estava suspensa desde 2019. Vamos analisar essa decisão do governo brasileiro com o especialista em direito internacional Marcelo Fantin. Doutor Marcelo, boa noite. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui com a gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carlos. Prazer. Na prática, né, doutor Marcelo, é o governo Lula revertendo uma política que havia sido adotada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, em 2019, no primeiro ano do governo anterior, quando foi flexibilizada, né, essa exigência, foi suspensa a exigência do visto para pessoas vindas desses 4 países, justamente como uma forma de tentar estimular o turismo. E agora o governo federal reverte essa política. O que o senhor achou desse anúncio, doutor Marcelo? Essa vai ter início, né, a partir do dia 1º de outubro, né, os consulados, as embaixadas dos países já vão ser comunicados e vem na contramão, na minha opinião, né, em relação ao motivo principal qual foi essa decisão foi tomada lá atrás em 2019. Óbvio que está se cogitando, se informando que os auxiliares do presidente Lula não viram vantagem nesse tipo de ação, né, que não houve aumento do número de turistas desses países, né, vindos para o Brasil, mas, por outro lado, também, ao meu ver, não está se considerando a questão da pandemia. Nós tivemos aí mais de um ano, pouco mais de um ano, com a grande maioria dos países do mundo com suas fronteiras fechadas, certo? E o que, obviamente, não foi levado em consideração na análise, né, do período, né, a partir de 2019, 20 e 21, a gente tem aí um ano sem nenhum tipo de, vamos dizer, turismo internacional ocorrendo, que afetou a economia de diversos países que tem no turismo o seu carro-chefe. Vale lembrar aí que o Brasil é um dos países que está ranqueado, está ranqueado ali entre os 15 maiores em relação ao turismo no mundo, certo? E esses países, os outros países, né, Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá, também estão dentro desse ranking aí dos 15 primeiros. Ou seja, foi uma tentativa do governo naquele momento de trazer, né, aumentar o volume de turistas aqui no país. Eles dentro do país, obviamente, deixam de pagar a taxa de visto, né, deixam de ter o visto, mas vão contribuir para a economia em restaurantes, né, contribuiriam, né, em restaurantes, hotéis, a parte de hospitalidade toda, né, a indústria de hospitalidade, serviços. Estávamos falando agora sobre a questão do Uber, né, taxistas, motoristas de aplicativos, etc. Ou seja, você deixaria de cobrar uma taxa de visto e atrairia todo esse público que fomentaria ali a economia regional. Obviamente que esse governo agora tem uma tendência, um direcionamento a pegar esses impostos agora, não impostos, mas essas taxas, né, fomentar ali a sua própria, vamos dizer, sua própria poupança, colocando esse dinheiro de volta nos cofres deles, sem pensar, ao meu ver, né, nesse movimento. E é muito prematuro dizer que não teve efeito, né, essa atitude não teve efeito, né, porque nós tivemos como eu falei, já tivemos esse problema da pandemia que abalou o mundo todo, e agora estamos começando a ter uma retomada, né, do fluxo de turismo, não apenas no Brasil, ou seja, não é um movimento no Brasil porque mudou o governo ou qualquer coisa nesse sentido, é no mundo, né, o mundo todo está vivenciando aí altas nas taxas relacionadas com o turismo, né, com o incremento novamente da economia nesse sentido, certo? Então, eu vejo com muita reticência essa medida agora. Obviamente que você encontra ali uma resistência bem pesada do Itamaraty por conta, né, da questão do princípio da reciprocidade, mas, por outro lado, nós temos
a economia, né, perdendo uma grande oportunidade de surfar nessa onda do aumento ou da retomada do turismo mundial, né, para que a gente pudesse efetivamente ter algum tipo de dado mais concreto, né, e poder avaliar de uma forma mais precisa se essa atitude que foi tomada em 2019 teve seus resultados ou não. Boa noite, doutor. E, como o senhor falou, justamente, esse é um problema, é uma questão, né, diplomática de reciprocidade, ou seja, a gente está aplicando no Brasil as mesmas regras que outros países aplicam para os brasileiros que querem viajar e que devem, de fato, se submeter a um visto, né? Só que é interesse do Brasil atrair mais turistas, até porque tem mais gente que visita todos os anos a Torre Eiffel, só a Torre Eiffel, do que chega no Brasil como turista. E a pergunta que lhe faço outros países do sul do mundo também não aplicam vistos para turistas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, mesmo sim os seus cidadãos são sujeitos a esse visto, né? Por que o Brasil não poderia simplesmente seguir esse exemplo, né? Fico pensando em países do norte da África que não aplicam vistos, por exemplo, para turistas europeus que querem visitá-los, né? Ou países do leste da Europa também. Então, por que o Brasil não poderia seguir esta ausência de reciprocidade, já que existe um precedente jurídico em outros lineamentos mundo afora? Eu acredito que é realmente uma questão de, vamos dizer, eu que tenho que tomar minhas atitudes agora, vai ser do meu jeito, desta forma. Não está pensando em, como eu falei anteriormente, fomentar a economia nessa questão. O turismo foi um dos grandes responsáveis pelo aumento do PIB do ano passado, certo? Então a indústria turística no Brasil ela é muito forte, porém, ela é muito subaproveitada. Como você falou, existem mais turistas que visitam a Torre Eiffel do que em determinados locais aqui do Brasil, como, por exemplo, a cidade inteira do Rio de Janeiro. Então, isso ao meu ver, é uma questão mesmo política, uma queda de braço, né? Vão todas as atitudes ou decisões que foram tomadas no passado para o enfrentamento de uma crise ou para uma melhoria em determinados setores, eles vão ser minados, vão ser cancelados, exatamente porque não vai se admitir que, vamos dizer, seja reconhecido que houve uma tentativa de melhoria em algum setor. E isso vem, né, como eu falei, vai ser agora com a reciprocidade voltando com o princípio da reciprocidade, a gente não precisa entender que será dentro apenas do Brasil. Agora, quando algum europeu, quando alguma pessoa que não tem nenhuma preferência para o Brasil começa a fazer uma pesquisa com a família para ir viajar, onde vamos viajar nessas férias, é como se você fosse para uma loja e tem uma vitrine ou tem vários produtos expostos ali, você vê os prós e os contras, então você acaba tendo que pensar, vou para o Brasil, mas eu preciso pedir um visto, esse visto custa, a estrutura do Brasil ela é tão boa quanto outros países que não estão solicitando ou exigindo visto, então você tem toda uma concorrência externa, né, que o Brasil precisaria também pensar ou poderia considerar uma extensão, né, desse tipo de atitude tomada em 2019, para que, como eu falei, efetivamente seja feita uma análise um pouco mais profunda em relação a resultados, e para isso precisaria de mais tempo, né? O Brasil estava, antes da pandemia, em 2019, o Brasil estava contente com o resultado de cerca de 6 milhões de turistas por ano, né, querendo atingir 7 milhões e tudo mais. Com o potencial turístico que nós temos no Brasil, é muito subaproveitado. Então, agora temos essa retomada, como eu falei, mundial, né? Eu acredito que o Brasil poderia sim fazer, como você mesmo falou, seguir o exemplo de outros países, né, para um bem maior, um bem para a população, como eu falei, economias regionais,
ali que dependem do turismo, principalmente no Nordeste brasileiro. O Brasil tem turismo em todos os cantos, mas principalmente na questão Nordeste, que é a área mais pobre, né, do país. Então, eu acredito que poderia sim continuar com essa atitude, com essa questão de, vamos dizer, deixar de lado um pouco o princípio da reciprocidade e pensar um pouco mais na economia, pensar um pouco mais na população ali, ou até mesmo dar um tempo maior para que essa atitude pudesse ser melhor avaliada, melhor estudada, né? Porque não foi apresentado até agora nenhum tipo de estudo efetivo considerando todas essas particularidades em relação a esse período, né, que está sendo avaliado. Foi apenas dito, assessores do presidente dizem que não houve melhora, mas também nós temos que considerar que, como eu falei, um ano, né, pelo menos aí, de fronteiras fechadas em países que têm uma população com um poder aquisitivo grande e que poderiam comprar o produto Turismo Brasil, né? Mas não aconteceu, porque eles também não podiam se locomover. Então, eu acredito que é uma questão mesmo política de de tentar tirar todas as vamos dizer, atitudes e decretos ou coisas nesse sentido que vem do governo anterior. Fala, Carlos. Não, só estava comentando aqui, doutor, com o Vitor, o senhor foi muito polido, né, muito juridicamente elegante, mas então foi uma escolha ideológica que vai prejudicar, né, o turismo e a economia do Brasil, por uma razão ideológica até pouco racional, né, até pouco inteligente, vamos sofrer consequências econômicas, especialmente das regiões mais pobres do país, né? De fato, essa é a realidade, né, doutor? Polido, vamos dizer, né? Mas para mim, bom entendedor, meia palavra basta. Mas na questão toda, já está havendo uma retomada do turismo mundial, certo? Então agora seria a hora de ver exatamente esse resultado, né? Que especialistas em turismo aí vão conseguir identificar com muito mais facilidade. Isso aí é uma projeção que seria feita, que isso aí o Brasil colheria os frutos a partir de agora também. Os Estados Unidos é o segundo país que tem mais turismo com o Brasil. Primeiro a Argentina, o segundo são os Estados Unidos. Então, com certeza agora com a volta de toda essa vamos dizer, esse movimento de viagens internacionais, o Brasil com certeza teria essa vantagem, né? Mas uma questão ideológica, não vamos deixar isso acontecer em nada. Tudo que foi de bom, que foi feito, não pode levar o nome de outra pessoa, senão o nosso. Então, sendo um pouco mais direto, né, Carlos, contigo, isso não vai dar andamento, e o que aí talvez vão pegar alguma coisa parecida no futuro, mudar o nome, falar, não, agora vai ser dessa forma. Mas é uma pena, porque a hora que você analisa realmente o potencial desses 4 países, né, em relação ao turismo com o Brasil e em relação ao poder aquisitivo que eles podiam trazer de divisas para o país, ser jogado fora essa atitude por uma questão ideológica, política, é bem triste. Doutor Marcelo Fantin, advogado especialista em Direito Internacional, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Doutor, até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite para vocês.